Ah, o medo. É uma experiência que todo mundo conhece, né? Aquela força que às vezes parece que trava a gente, que paralisa e que pode acabar ditando o rumo da nossa vida. Mas, e se existisse um jeito diferente de olhar para isso? E se fosse possível transformar esse medo em poder? Bom, é exatamente nessa ideia que a gente vai mergulhar agora. Ok, vamos começar com a pergunta que realmente importa. Vale a pena parar um segundinho e pensar: como é que o medo se manifesta no dia a dia? É aquela vozinha na cabeça que fica insistindo que alguma coisa vai dar errado? Aquela hesitação bem na hora de tomar uma decisão importante? Ou quem sabe aquela sensação de angústia, de estresse, que nem se sabe de onde vem? Reconhecer isso já é o primeiro grande passo. E para a gente começar a desmontar essa armadilha, primeiro a gente precisa entender como ela funciona. Vamos dar uma olhada no que significa estar sob o domínio do medo e qual é o mecanismo que existe por trás de toda essa sensação. Esse aqui é basicamente o roteiro do medo. É um monólogo interno que fica ecoando na mente, sabe? Ele cria uma barreira invisível que simplesmente impede a gente de agir, de progredir. É a voz da paralisia, que quer manter tudo exatamente como está, por puro receio do que vem pela frente. E aqui está a parte fascinante, a mecânica da coisa. Toda experiência que a gente vive, especialmente as mais difíceis, fica guardada lá no nosso inconsciente. Quando alguma situação hoje em dia lembra uma dessas memórias, o nosso sistema de sobrevivência mais primitivo é ativado na hora. O corpo simplesmente não sabe a diferença entre um perigo real e um imaginado, e entra em estado de alerta máximo. E as consequências disso na vida real, nossa, elas são bem concretas. O medo pode levar a gente a hesitar na carreira, a não querer correr riscos nos relacionamentos, ou até a fazer investimentos meio sem lógica. E o ponto mais sério é que esse estado de medo tende a atrair mais e mais situações que geram, adivinha, mais medo. Vira um ciclo vicioso que parece não ter fim. Mas o impacto não para só na nossa mente, não. O medo crônico e o estresse acabam declarando uma verdadeira guerra dentro do nosso corpo. E o resultado fisiológico dessa batalha é profundo, viu? Pode ter consequências bem duradouras para a saúde. Essa é uma analogia muito poderosa, porque transforma algo abstrato em uma coisa que a gente consegue visualizar. Pensa só num país em guerra. Mesmo para quem não está lá no campo de batalha, todo o sistema é afetado. É exatamente isso que acontece dentro da gente quando se vive sob o domínio do medo. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A desordem de uma nação em guerra é o reflexo do nosso desequilíbrio interno. O toque de recolher é como o nosso sistema de luta ou fuga, sempre ligado. E a escassez, os preços altos, isso é como se as nossas próprias células, sob estresse, começassem a atacar umas às outras, gerando doença. Beleza? Já entendemos o tamanho do problema. Agora, vamos para a virada de chave. É aqui que o nosso foco muda do domínio do medo para o começo da solução. Então, a grande pergunta é: se o corpo e a mente estão nessa guerra, como é que se declara a paz? A resposta começa com uma mudança fundamental de perspectiva. E aqui um ponto super importante. A palavra fé aqui não tem um sentido religioso, tá? É mais uma ferramenta psicológica. É a decisão consciente de acreditar que todo o evento, até os mais difíceis, carrega um aprendizado. É a convicção de que tudo acontece para o nosso bem de alguma forma. Então a grande sacada é essa. A proposta é mudar a conexão. Em vez de se conectar com a dor de uma memória antiga, a ideia é se conectar com a lição que ela trouxe. Assim, quando o cérebro revisita essa memória, ele passa a associá-la a crescimento e não mais ao trauma. Com essa nova mentalidade mais ou menos estabelecida, vamos para a parte prática. Um tipo de guia para a calma, com passos bem diretos para a gente começar a lidar com os momentos de medo assim que eles aparecem. Vamos passar por essa prática. Primeiro, a ideia é relaxar e soltar o corpo, de propósito. Depois, sentir quais partes estão tensas. O foco tem que ser nos sentimentos, nas sensações físicas e não naquela avalanche de pensamentos. E então, fazer a pergunta simples: como eu resolvo isso? O segredo aqui não é forçar uma resposta, mas só abrir um espaço para que ela possa chegar. E essa parte aqui é chave. Quando a gente muda o foco do problema para a solução, a gente cria um estado interno de receptividade. É como sintonizar uma estação de rádio. Quando se está na frequência da solução, as respostas começam a aparecer, muitas vezes de formas que a gente nem espera, através de pessoas, situações ou até num livro. Agora, para a gente internalizar de verdade essa nova conexão, a parte final é um exercício de visualização. É um jeito de ajudar a gravar esse novo padrão lá na nossa mente.
Vamos tentar esse exercício rapidinho. A proposta é começar imaginando um céu azul bem grande, limpo, expansivo, cheio de nuvens brancas, fofinhas, passando devagar. Apenas sentir a calma que essa imagem pode trazer. Agora, a atenção vai para essas nuvens, e em cada uma delas, uma palavra começa a se formar: paz, tranquilidade, amor, justiça, claridade. A ideia é deixar que essas palavras e os sentimentos que elas trazem preencham a mente, com aquele céu azul sempre de fundo. E agora, o comando principal. Uma afirmação que funciona como uma instrução direta para nossa mente. O ideal é repetir internamente: a fé é maior que o meu medo, e sentir a força dessa declaração. Para finalizar, a gente pode trazer a imagem do medo para essa tela mental, dar uma forma para ele. Em seguida, a visualização continua. A luz forte daquele céu azul começa a deixar essa forma transparente, e os raios do sol atravessam o medo, queimando ele por completo, até não sobrar mais nada. E para a gente fechar, fica esta reflexão final. A mente funciona por conexão. Aquilo em que a gente foca se expande. A escolha de se conectar com a fé, com a coragem, com a solução, em vez de se conectar com o medo, essa escolha está sempre disponível. A questão que fica é: com o que se escolhe conectar? O que o medo faz na sua vida? Um guia para transformar paralisia em poder e ansiedade em paz. A paralisia que vem de dentro. Muitas pessoas sentem que o medo domina seu coração, manifestando-se como angústia e estresse. A voz interior repete constantemente: eu tenho medo de seguir, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo do que possa acontecer. Você se sente travado, atormentado por problemas que no fundo são alimentados por medos, inseguranças e traumas. Nossos medos são ecos do passado. Cada pedaço da nossa vida é guardado no nosso inconsciente. Quando nos conectamos com emoções negativas, ativamos gatilhos de situações traumáticas do passado. Fluxo do medo, gatilho inconsciente, traumas e inseguranças, sistema de luta ou fuga ativado. Essa ativação desperta nossos medos e coloca nosso corpo em um estado de alerta constante. Seu corpo em estado de guerra. Pense em um país em guerra. Mesmo para quem não vai para a batalha, o clima é de desordem, escassez e tensão. É exatamente isso que acontece com o seu corpo quando você vive em um estado vibracional de medo. Todas as suas células em estado permanente de atenção. Um clima de desordem interna. Recursos vitais, energia, calma, se tornam escassos. O estresse constante gera desequilíbrio e doença. 9. Neste estado de guerra interna, o estresse faz com que uma célula do corpo ataque a outra, entendendo que aquela parte é inimiga. É como se vizinhos brigassem por recursos em tempos de crise. As doenças se manifestam através desses estímulos de estresse, medo e tortura mental que você se impõe ao se conectar com seus traumas. O medo atrai mais medo, um ciclo vicioso. Medo, decisões limitadas. Evita riscos no trabalho, em relacionamentos, em investimentos. Resultados insatisfatórios. Perda de oportunidades, estagnação. Reforço do medo. A prova de que o mundo não é seguro. O medo atrai situações que te deixam com mais medo. Para sair do medo, o primeiro passo é a fé. A primeira coisa para sair do medo é a fé. A fé de que tudo, absolutamente tudo, acontece para o nosso bem. Encontre o aprendizado, não a angústia. Mesmo nas situações mais traumáticas, existe um aprendizado. A mudança acontece quando, ao lembrar de algo doloroso, você escolhe se conectar com a lição que aquilo trouxe. Memória traumática, conexão com a dor/dúvida, memória traumática, conexão com o aprendizado. Treine seu cérebro para buscar o aprendizado, e a carga emocional do medo começará a diminuir. Um convite para se conectar com a solução. Coloque-se numa posição de recebimento. Relaxe e solte seu corpo. Sinta. Identifique as partes do seu corpo que estão mais tensas e doloridas. Intencione o relaxamento. Foque. Mude o foco dos pensamentos para os sentimentos no corpo. Pergunte. Mesmo que a solução não esteja clara, apenas se pergunte: como eu resolvo isso? Deixe que o universo traga o direcionamento através de pessoas, situações e mensagens. Não existe milagre. Existe consistência, insistência e organização. Organize-se para sempre fazer este exercício. Coloque-se à disposição das soluções, não dos medos. Quanto mais você pratica, maior sua capacidade de entendimento.
Passo 1. Crie sua tela mental de paz. Inspire profundamente e solte as tensões. Visualize na sua tela mental um céu azul, cheio de nuvens. Observe que as nuvens que passam lentamente têm palavras escritas: paz, tranquilidade, amor, claridade. Se vier algum pensamento distrativo, retire-o da sua tela mental como se estivesse passando o dedo na tela do celular. Passo 2. Dê o comando para si mesmo. Enquanto observa o céu azul, relaxando seu rosto, sua língua e seu corpo, dê a si mesmo o seguinte comando: a fé é maior que meu medo. A coragem me incentiva a enfrentá-los. Passo 3. Deixe a luz dissolver a forma do medo. Visualize o medo. Coloque seu medo mais latente na sua tela mental como uma fotografia, ou dê uma forma a ele. Aplique a luz. Perceba que a luz desse céu imenso e azul começa a clarear essa forma, tornando-a transparente. Dissolva. Sinta os raios de sol queimando e apagando completamente essa imagem, até que não reste nada. Sua mente é a conexão. O que você conecta, você atrai. O que você foca e se conecta é o que se torna sua realidade. Escolha se conectar com a fé, o amor, a coragem, a justiça divina, a sabedoria interior. Você é capaz de transformar todas as situações da sua vida com a sua intenção. Siga o canal para mais vídeos como esse e comente sua opinião e quais assuntos gostaria de ver por aqui.